Então, o professor Brian é professor adjunto aqui na nossa universidade, é docente permanente do nosso programa de educação e também do programa de educação da Federal de São Carlos. O professor ele tem doutorado em educação, lá pela UFSCar, e também doutorado em sociologia pela mesma universidade, fez um sanduíche lá na Universidade Aberta do Brasil, é membro do grupo de estudos de pesquisas sobre inovação em educação, tecnologias e linguagens, o Grupo Horizontes, lá da UFSCar. É aqui do nosso grupo de estudos e pesquisas em inteligência artificial aplicada à educação também, colega lá do Departamento de Gestão Educacional, Teorias e Práticas de Ensino, um bom amigo. Contamos também com a participação da Giovana Martins Bonilha. A Giovana, ela possui graduação em Comunicação Social, ela tem MBA em Marketing pela Universidade de São Paulo e especialização em Comunicação Corporativa pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ela trabalha na área de assessoria de comunicação, produção de vídeo, é redatora publicitária, é professora da Faculdade Adventista e é nossa mestranda aqui do programa de educação, também participante do NIAI. Então, eu já passo a palavra para vocês. Enquanto fazem a apresentação, eu vou tentar reverter essa situação aqui do chat. Se eu não conseguir, fico de interlocutor para os colegas que não conseguem se comunicar pelo chat, tá bom? Então, vamos ter aí uma boa manhã de aprendizagem. Obrigado, Rony. Então, bom dia a todas, a todos. Giovana está com o microfone aí também, né? Tudo ok? Tudo ok. Vamos fazer daquele jeito que a gente tinha conversado. Você começa e depois eu dou continuidade, pode ser, Giovana? Bom, pessoal, Tranquilo. Ótimo. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, tá? Agradeço ao professor Rony, né, que tem presidido aí as discussões, né, e tem levado a cabo os trabalhos do NIAI. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão necessário e que a gente está aprendendo sobre ele, né? O NIAI é um espaço muito importante de aprendizado, de trocas. Então, aqui é um processo de construção coletiva do conhecimento. Assim como o Rony pontuou, se vocês não conseguirem no chat, né, se a gente não conseguir liberar o chat, quem está no grupo do NIAI pode colocar questões lá, quem está no grupo, né, da educação infantil que está fazendo o trabalho junto com o Rony pode colocar lá também. E as demais pessoas que são externas à UFMA, a gente vai ter outras discussões como essa, a gente vai ter um ciclo agora de apresentações e discussões, e essas apresentações elas estão no processo de convergência. Então, o que a gente vai falar aqui hoje se soma aos outros debates. Então, nas próximas oportunidades, a gente vai resgatar tudo que foi discutido aqui. Então, fiquem tranquilos e tranquilas que não vão faltar espaços para a gente dialogar sobre IA e profissões de modo geral, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com a apresentação, que já agradeço a Giovana, que colocou para a gente bonitinho no Canva, organizou, então ela fez uma apresentação bem bacana, tá? Então o mérito dela, essa organização aí. Para nos ajudar, entendeu? Exatamente, já é um exemplo aí de como a gente pode usar a IA para somar, né, Giovana? E aí fique à vontade, a gente combinou, a Giovana vai começar e depois eu dou continuidade. E vocês podem ir reagindo aí, tá, pessoal? Não dá para escrever no chat, mas coloquem reações aí que a gente vai interagindo de alguma forma ou de outra. Aí você Então, vai vamos falando para começar. mim, tá, Giovana? A hora que Tá você bom. quiser que eu passe os slides. Pode ficar tranquilo. Gente, sejam muitos bem-vindos. Olha, colocando bem no plural aqui. Tem muita gente aqui que a gente está acompanhando. Coloquem as suas reações, por favor. Eu tive uma ideia. Vamos usar as redes sociais, né? Após a minha fala, eu vou colocar, para quem me segue no Instagram, eu vou colocar um bate-papo, uma caixinha de perguntas. Então, se em algum momento você veio pelas redes sociais, você tem esse canal para que a gente possa trazer as suas perguntas aqui, as suas discussões, os seus pensamentos, tá bom?
Então, a gente vai tentar fazer o mais interativo possível na medida do possível. Então, vamos lá. Hoje iremos discutir, nesse primeiro webinar, o impacto da IA nas profissões. Tanto eu quanto o professor Brian, a gente vai focar no capítulo 2 do livro Educação para a Era da Inteligência Artificial. Se vocês observarem aqui, já nessa primeira capa, eu acho que tem algum microfone aberto, eu acho que é o seu mesmo, né, Brian, que tá dando um pouquinho de eco. Vocês podem Deixa eu seguir aqui desligar. a referência bibliográfica para acompanhar a nossa leitura. Vamos lá. Bom, IA, como eu acho que todos aqui, assim como eu, a gente está aprendendo ainda a lidar com ela, mas é um processo que não volta. Então, eu lembro quando eu cheguei na minha graduação, isso faz um pouco de tempo, um pouquinho mais de 10 anos, e a gente nem falava sobre isso. Não existia pensar em profissão com inteligência artificial propriamente dita, ainda tinham algumas coisas surgindo. Não é tão recente assim, mas no coletivo, né, é algo bastante recente. E como toda novidade, a IA ela vem se transformando muito rapidamente. É bem interessante a gente pensar que o mercado, que a gente pensava que ia se transformar em 10 anos, hoje em 1, 2 anos, ele vem se transformando tão rapidamente. Então, especificamente nesse capítulo, os autores eles vão abordar sobre essa LLM, né? O que seria, então, uma IA generativa. Deixa eu pegar aqui. Quando a gente fala de inteligência artificial, é um dos avanços mais impressionantes, como o ChatGPT hoje, que é o mais conhecido, e por incrível que pareça, não é a primeira inteligência artificial que surgiu, mas de modo popular, o ChatGPT foi a primeira linguagem, o primeiro modelo de linguagem, né, em grande escala, e esses modelos eles são treinados para que os seus conteúdos ou sites ou tudo que ele for criar nesse padrão de linguagem, ele consiga gerar esses textos de uma forma mais parecida com o ser humano. Então, o ChatGPT, não só ele, como o Gemini e tantos outros, o Canva, no início a gente falou aqui, né, a nossa apresentação, eu usei a inteligência artificial para ajudar a construir esse modelo de apresentação. Então, não só o ChatGPT, mas tantas outras ferramentas de IA estão vindo para nos auxiliar em aspectos que diminuem o nosso trabalho em alguns momentos para que a gente foque em outras coisas. Nesse processo, a gente tem um pouco a diferença da IA entre outras tecnologias. E é interessante a gente pensar que IA é uma tecnologia, mas nem toda tecnologia é uma IA. Mas toda essa inteligência artificial a gente pode chamar de tecnologia. E qual que é a diferença da tecnologia tradicional com a inteligência artificial? A primeira regra é que qualquer tecnologia ela é programada por humanos, ela vai ser programada por humanos, só que a cada etapa dessa programação tecnológica, ela não... É o ser humano que coloca essa categoria de como ela irá funcionar. A diferença na inteligência artificial é o aspecto de que, como uma IA generativa, você consegue colocar padrões ali na inteligência artificial e ela vai meio que se retroalimentando. Então, ela consegue, entre aspas, eu vou colocar, pensar a partir de padrões ou elementos que você vai construindo. Então, essa é a principal diferença entre uma inteligência artificial e outras tecnologias. Com isso, a inteligência artificial chegando no mercado de trabalho, principalmente na educação, quando a gente... quando eu, principalmente, né, quando estou em sala de aula e penso como que eu vou construir o pensamento crítico, ou na minha área, que é comunicação e marketing, especificamente, né, publicidade, propaganda e design gráfico, como que eu vou construir habilidades nos meus alunos
para que eles enxerguem a inteligência artificial como uma ajudante e não como uma produtora especificamente de conteúdo, porque o ser humano é que tem que o tempo todo estar ali produzindo o conteúdo e usando a inteligência artificial como adjunta. Tendo isso como realidade, principalmente no perfil dos novos estudantes, que é completamente diferente do perfil dos estudantes anteriores à inteligência artificial, essa chegada vem mudando o mercado, e o mercado hoje ele vai valorizar esse profissional que a gente chama que tem habilidades soft skills. São essas habilidades que a gente não produz tecnicamente, mas como criatividade, empatia, pensamento crítico, inteligência emocional, a capacidade de se adaptar. Então, todas essas competências, elas não vão ser construídas com a inteligência artificial, mas os nossos estudantes, quando eles entrarem no mercado de trabalho, eles precisam ter essas competências consolidadas para que eles não sejam absorvidos pela inteligência artificial, e sim que eles consigam ter um processo junto a ela com pensamento crítico, com criatividade. Então, por isso, hoje, a gente consegue enxergar uma mudança nesse perfil das competências, principalmente as competências socioemocionais. Deste modo, tendo mudanças no perfil de competência, muitos dos... Eu estou seguindo, Brian, mas eu acho que você está conseguindo me acompanhar, né? Eu nem estou pedindo para você passando, né? O significado de trabalhar, como diz no capítulo, ele teve uma mudança, e eu trouxe um exemplo. Esse é um print de um dorama da Netflix. Eu não consegui trazer um trechinho, mas eu achei muito interessante. Eu assisti só o primeiro episódio, e fala especificamente de uma nova tecnologia, IA. Então, nesse episódio, que vocês estão vendo só esse recorte de cena printado, essa imagem estática, esse menino que está ao lado, né, tocando uma humana, ele é uma inteligência artificial. Então, a empresa está tentando vendê-lo como a mais nova inteligência artificial, onde ele consegue humanizar a inteligência artificial, e esse robô, como um humano, ele vai conseguir ter o pensamento bem mais próximo ao ser humano, ele vai conseguir ajudar na empresa, em todas as habilidades que uma empresa precisa. E o interessante dessa série é que você só consegue enxergar esse humano se você coloca um óculos especial. Então, eles criam uma tecnologia para conseguir enxergar essa nova tecnologia IA. Pode passar, por favor, prof. Nesse processo, a gente pensa sobre como que nesses novos modelos de trabalho e adquirindo essas novas competências, e aí eu trago um pouco para a minha área, como que a criatividade e a inteligência artificial, elas podem trabalhar juntas. A gente sabe que com a inteligência artificial é muito mais fácil a gente criar algo. Um exemplo é a apresentação de hoje. Eu peguei um modelo pronto e eu pedi para que colocassem alguns elementos, né, que o próprio Canva ele já consegue trazer da inteligência artificial, mas de que modo eu não transfiro a minha criatividade, o meu processo criativo para a inteligência artificial, porque apesar da IA ela conseguir gerar ideias, o processo humano, o pensamento humano, a criatividade humana, ela não pode ser abandonada. E hoje a gente está num momento, principalmente quando a gente pensa em criatividade, comunicação, marketing, onde o reproduzir algo
copiar mesmo, né? Copiar ideias está sendo muito mais fácil. Quando a gente rola nas redes sociais mesmo, não sei quantos de vocês têm Instagram, mas quando a gente é impactado por alguma propaganda, principalmente de marketing digital, parece que existe um padrão que funciona, e a gente não pode deixar de mencionar isso, funciona, mas é um padrão específico onde o marketing digital de uma empresa ele é muito semelhante ao marketing digital de outra empresa, e às vezes os segmentos não são os mesmos, são outros segmentos, mesmo assim, eles usam a mesma fórmula. E acaba que quando a gente vai procurar por criatividade nessas novas propagandas, a gente não encontra. A gente encontra cópias feitas por inteligência artificial, às vezes textos feitos por inteligência artificial, e esse pensamento crítico de construção, de conhecer a inteligência, faz com que seja necessário hoje identificar, poxa, será que essa propaganda ou esse texto está sendo gerado por uma inteligência artificial ou, de fato, é algo criativo? Dentro da publicidade, hoje, existe essa ruptura, eu posso dizer assim, entre você usar a inteligência artificial para te ajudar na publicidade ou você descartá-la para que o pensamento criativo explore. O ano passado, a gente teve a perda de um grande publicitário, que foi o Washington Oliveto. E se a gente analisa as propagandas que ele fazia nos anos 90, por exemplo, são propagandas geniais, e ali não se tinha inteligência artificial. Quando a gente compara as propagandas publicitárias feitas sem inteligência artificial com algumas propagandas que são geradas hoje, infelizmente a gente consegue observar a perda da criatividade. Contudo, não é um fim em si mesmo, sabe? Essa criatividade. A gente ainda assim pode, a partir de discussões, de webinar, como a gente está fazendo aqui, criar a identidade, uma identidade criativa, mesmo usando a inteligência artificial. Então, esse papel, principalmente do designer, o designer gráfico em si, ele precisa entender essa inteligência artificial e usar como ferramenta poderosa, não para a criação da criatividade ou produção da criatividade, mas sim para ajudar na prototipação, por exemplo, de uma criação para um produto. Ele usa a inteligência artificial para prototipagem, para ver se aquilo realmente funciona. Ele pode explorar a inteligência artificial para colocar um rascunho em um 3D. Isso sim é você usar a inteligência artificial a seu favor, mas nunca para substituir a sua criatividade. E eu já vou encaminhando um pouco já para o Brian, indo para a parte da ética, pois a gente vê como que tanto em processos criativos ou em trabalhos, em profissões que têm o desenvolvimento da criatividade especificamente, dessas habilidades que não se encontram na rede social, a gente precisa ser responsável para não ter plágio, para a privacidade, aí nessa parte o Brian já vai entrar, né, o conceito de privacidade, e eu termino essa parte resgatando um pouco o nosso senso humano, porque eu acredito muito, eu acredito que a inteligência artificial, ela nos ajuda em muitos processos, mas eu também acredito que a gente deva construir discussões para que a gente não use a inteligência artificial como um processo criativo, mas sim como uma ferramenta para potencializar a nossa criatividade. E aí eu já passo para você, Brian. Só voltar aqui para ligar meu microfone. Obrigado, Giovana. Você trouxe apontamentos aí muito valiosos. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, né, Giovana? O pessoal não consegue colocar no chat. A partir de agora. Brian, só para avisar a todos, eu consegui liberar o recurso
perguntas e respostas. Então, é só Ótimo, o pessoal ir na gradezinha lá embaixo, o perguntas e respostas está funcionando. O Heitor já até mandou um teste para a gente, tá bom? ótimo. Então vocês podem colocar questionamentos aí, pessoal, problematizações para a gente dialogar depois, tá bem? Agradeço então a Giovana, né, por trazer aspectos fundamentais aí para a gente pensar. E antes de eu alongar um pouco as discussões para além do texto, né, eu vou fazer uma síntese desse primeiro texto, que é o gatilho dessa discussão de hoje, né? Esse livro ele está disponível na internet. Depois a gente volta lá no primeiro slide para quem não está no núcleo poder copiar o link e jogar no Google. Vocês encontram ele com acesso livre, aberto. E assim, os autores eles discutem vários elementos relacionados com a inteligência artificial, com foco na educação, e num dos capítulos eles vão fazer esse encontro entre a discussão sobre inteligência artificial generativa e as profissões. Antes de tudo, eu acho que é importante a gente frisar que essa divisão entre, né, tecnofobia e tecnofilia, ou seja, de um lado, pessoas que ficam, né, seduzidas pelo discurso da tecnologia, né, que começam a incorrer numa futurologia, de fazer previsões, né, e de um outro lado a gente tem pessoas que estão na tecnofobia, que vão achar que a tecnologia vai destruir a sociedade, vai acabar com a cultura. Isso faz parte, tá, de um movimento histórico. Esse processo ele se repete historicamente, sempre que a gente tem um grande salto qualitativo na tecnologia, tá? Isso ocorreu quando do surgimento da máquina a vapor, isso ocorreu quando do surgimento da imprensa, isso ocorreu quando do surgimento dos meios de comunicação de massa, né, rádio, TV. E agora, né, surgiu também, essa divisão também surgiu com, né, o advento aí da computação pessoal, da internet comercial, e agora a gente assiste de novo, né, isso em face da inteligência artificial generativa, que também, né, eu considero como um ponto de inflexão no desenvolvimento da tecnologia, então um salto qualitativo. A inteligência artificial, a Giovana pontuou isso, ela não é recente, a gente já tem o próprio surgimento do termo, né, e da área na década de 1950. Antes disso, a gente já tinha, né, reflexões. Eu estava lendo um texto há pouco tempo, um artigo, né, e o próprio Descartes, já né, pensando aí no surgimento da ciência moderna, do pensamento moderno, ele já traz uma reflexão pensando na relação entre ser humano e dispositivos artificiais. Claro que, né, naquela época não existia tecnologia digital, mas ele já fazia, né, já ensaiava algum tipo de reflexão pensando o que um instrumento, né, uma técnica, uma tecnologia seria capaz de fazer em detrimento do ser humano. Então, para ver que essa preocupação de pensar máquinas, dispositivos fazendo tarefas humanas é uma preocupação histórica que data aí de séculos, se a gente for pensar, se a gente for analisar o pensamento humano. Então é importante a gente partir dessa análise, porque a história sempre nos mostra que os extremos são contraproducentes. Então, se a gente incorre na tecnofilia, a gente ignora uma série de problemas, de desafios, de discussões críticas. Mas se a gente incorre na tecnofobia, a gente também vira as costas para todo um processo complexo e ignora também o próprio desenvolvimento da tecnologia e a relação que o ser humano tem com a tecnologia. É importante a gente ter esse ponto de partida. E aí, no texto, os autores começam apontando, né, o que eles chamam de vantagens e riscos dos modelos, né, os grandes modelos de linguagem, né, esse LLM, que é um novo paradigma aí na computação, no qual se baseiam as ferramentas de IA generativa, né, nesse modelo atual de aprendizagem de máquina, né, de learning machine. Então, algumas, né, das potencialidades, das vantagens, de a gente pensar esses modelos de IA nas profissões, no trabalho, e aqui eles estão se referindo mais especificamente ao setor privado, né, ao mercado mesmo. Então, eles falam, por exemplo, da possibilidade de verticalização, então você criar modelos de linguagem adaptados para as profissões. Então, ao invés de você usar simplesmente um modelo mais amplo, como o ChatGPT, você pegar uma versão do ChatGPT e treinar ele, ou então criar modelos de linguagem a partir desses grandes modelos específicos para tarefas nas profissões, isso pode trazer muitas vantagens. Você ter
assistentes, né, muito adaptados às realidades, pode otimizar vários processos. Capacidade de, né, de prototipar, prototipagem rápida e facilidade de uso. Então, a IA generativa ela se baseia na programação com linguagem natural. Então, você não precisa dominar a linguagem de programação para conseguir utilizar um assistente, para conseguir fazer uma tarefa, para fazer com que ele faça uma tarefa, né? Você consegue apresentar a linguagem natural, como se você estivesse conversando mesmo com ele, e ele interpreta aquilo, então é uma facilidade de uso. A adaptação dinâmica, porque né, a generativa se baseia em aprendizagem de máquina, então ela é capaz de pegar as interações e também fazer treinamentos com dados para poder se adaptar, se atualizar e se aperfeiçoar, né? Escalabilidade e generalização, então você consegue pegar situações e a partir disso gerar um aprendizado, gerar modelos, gerar prompts, isso pode ser escalável, isso pode ser generalizado. O alto desempenho aí é capaz de processar dados, de gerar respostas, né, numa velocidade que o ser humano sozinho não consegue. Então, você tem uma base de dados grande, aí é capaz de gerenciar e organizar essa base para trazer resultados, né, trazer saídas a partir do que você coloca enquanto entrada, numa velocidade que o ser humano sozinho não vai conseguir. As representações ricas e transferências de conhecimento, então você pode agregar as interações dos usuários, reunir os dados de empresas, né, de profissões, de pesquisas, para conseguir fazer né, essa transferência de conhecimento, essa junção de conhecimento. E também os autores citam as possibilidades de uma LLM de código aberto. Então, modelos de linguagem, diferentemente desses que nós temos de empresas privadas, como OpenAI, a própria Google com o Gemini, pensar em modelos de código aberto, que as pessoas tenham acesso ao código-fonte e com isso possam contribuir. A comunidade pode promover, pode criar né, modificações, enfim, algo mais transparente, aberto, que contribui não só para a transparência, para a ética, mas para o avanço do progresso em geral. A gente tem softwares de código aberto que são exemplos bem-sucedidos, como o Moodle, né? A gente usa na UFLO Campus Virtual, que é o Moodle. Então, é possível também pensar em modelos de linguagem, de grandes modelos de linguagem de código aberto. O DeepSeek é uma ferramenta que vem também com essa proposta. Então, é algo interessante para se pensar. Mas os autores também colocam, evidentemente, preocupações quanto ao uso, né, de grandes modelos de linguagem nas profissões. A questão seria a rápida evolução de modelos, né? Uma das questões. Então, a tecnologia está avançando, né? De IA está avançando de forma muito célere, e isso envolve constantemente se atualizar. Então, os engenheiros de software, por exemplo, as pessoas que usam IA a todo momento vão precisar revisitar conhecimentos, ressignificar o processo. Isso pode trazer vários desafios, né? A questão do risco do uso indevido e da segurança. Então, a gente sabe que a inteligência artificial generativa envolve questões sensíveis sobre ética, sobre estética, sobre segurança. Então, para que eu estou usando essa IA, né? Como ela pode me ajudar, como ela não pode, qual que é a fragilidade aí do uso desses dados. A questão do impacto ético e social, evidentemente, né? Pensar esses impactos. Então, qual que é o impacto da inteligência artificial para a profissão, né, para a geração de emprego, para eventual substituição de profissões ou de algumas tarefas, vazamento de dados e segurança, isso na pesquisa é muito importante, tá, pessoal? Existem modelos de linguagem que usam as nossas interações para treinar essa linguagem. No próprio ChatGPT, você consegue desabilitar isso se você entrar nas opções, você coloca lá não usar as suas conversas nos treinamentos, mas a gente não sabe até quando, né, a gente vai ter esse controle, sobretudo de modelos de IA privadas, né? Então, às vezes a gente coloca um dado sensível, esse dado pode ser usado na base, por mais que ele não seja nomeado, relacionado diretamente ao usuário, mas ele pode se tornar uma informação aí pública. Então, se for um dado de uma pesquisa, um dado sensível, um dado sigiloso, um dado de uma empresa, tem que tomar esse cuidado. A falta de interpretabilidade, né? Os autores usam essa expressão, e segurança. Então, a dificuldade, às vezes, de entender como o modelo de linguagem funciona, né? Muitas empresas não esclarecem exatamente como esses modelos funcionam, ou a própria complexidade do modelo de rede neural dificulta, às vezes, a compreensão de como, de fato, a IA chegou àquele resultado, né? Então, isso traz um desafio para a gente pensar, né?
Excesso de ajustes, então a gente muitas vezes tem que ficar fazendo ajustes nos prompts, ficar fazendo uma interação constante para chegar num resultado mais interessante. Então, temos que considerar isso, né, no uso da IA. A ambiguidade jurídica também, então, em que medida é ética usar IA, como isso está resvalando nas questões de direitos autorais, de plágio, é, de criatividade, como a Giovana muito bem pontuou. Então, são algumas vantagens e riscos que os autores apresentam no texto. Eles apresentam também o ceticismo sobre a AI e profissões. Eles trazem uma visão bem pé no chão, digamos assim, e eles rebatem muitos receios que surgem aí a partir dessa relação entre IA e as profissões. Então, né, pedem para a gente tomar um cuidado com previsões, né, uma futurologia. Então, é difícil prever com precisão quais profissões que vão deixar de existir ou quais serão criadas. Eles até trazem no texto, né, um quadro com exemplos de profissões que existem hoje e que não foram previstas há décadas atrás. Né, da mesma maneira que tem profissões que né, o pessoal da futurologia vai trazer aí como uma previsão e não se concretiza. Então é muito difícil a gente prever o desenvolvimento social a partir da relação com a tecnologia. E muitas vezes essas previsões ou essas tentativas, elas desconsideram a relação que existe entre testes, tarefas e empregos. Então, os autores trazem alguns exemplos interessantes. Eles dizem, não é porque uma IA é capaz de fazer uma prova de medicina, né, ou que a IA é capaz de resolver questões do Enem. E já existem testes com isso, e o ChatGPT, por exemplo, conseguiria passar no Enem. Não é porque ele faz isso que ele é capaz de ser um médico, né, de executar tarefas da medicina, ou de executar questões morais e éticas da profissão. Então, os autores, né, chamam atenção para a gente tomar cuidado com essas relações, que não é porque a IA é capaz de mobilizar alguns dados e trazer algumas soluções, isso não significa que ela vai substituir aquela profissão, porque existem ainda tarefas e complexidades nas profissões que a IA não é capaz de, de substituir, tá? De modo geral. Então, o medo exagerado da IA, né, pensando que ela pode substituir as profissões, os autores defendem que esse é um medo muitas vezes sem fundamento, porque eles afirmam que não vai, né, não vai ter uma inexistência das profissões. Essa é a perspectiva dos autores. Então, eles defendem, ao fim e ao cabo, uma visão mais sensata. E para isso, eles propõem duas dimensões que eles consideram que são dimensões reais, de coisas que de fato acontecem como desdobramentos da IA generativa e que elas são interdependentes, uma se relaciona com a outra. De um lado, seria o que eles chamam de substituição. Então, eles falam que esse é um fenômeno social relacionado aí à tecnologia, ao desenvolvimento de uma tecnologia, e aí eles vão dizer que muitos trabalhos eles passam por processos de substituição, mas muito mais no sentido de substituir talvez tarefas do que efetivamente substituir a profissão como um todo. E aí eles vão dizer que é fato que em muitas profissões, profissionais que dominem o uso da IA e consigam agregar essa inteligência artificial na profissão, eles terão mais chances no mercado de trabalho. Então, não é porque a minha profissão não vai ser substituída que eu vou ignorar a IA. Pelo contrário, uma pessoa né, que atua na mesma área que eu, que venha a dominar a IA e consiga utilizá-la para aumentar a eficiência, para aumentar o processo de produtividade, essa pessoa, num futuro próximo, certamente terá mais chances de ocupar postos de trabalho. Então, isso não pode ser ignorado. E eles também falam sobre a questão de complementaridade. Então, a IA é muito mais como ferramenta para aumentar a produtividade. Então, pensar a IA não como uma substituição da profissão em si, mas como uma ferramenta que pode ajudar em algumas tarefas, substituir talvez algumas tarefas dentro da profissão, e que de fato ela venha complementar o meu trabalho. E aí, eles chamam a atenção nesse aspecto para os prós e contras. Os prós são, evidentemente, o aumento da produtividade, fazer tarefas com mais eficiência, né, com mais qualidade, enfim. Mas tem também o contra. Delegar demais funções para IA, mesmo que sejam tarefas específicas, pode gerar uma certa dependência cognitiva, uma maior dificuldade para mobilizar conhecimento para resolver situações
do cotidiano. Então, tomar cuidado né, com relação a uma dependência exacerbada. A gente até discutiu no NIAI há pouco tempo uma pesquisa, se eu não me engano foi do MIT, é de uma instituição estadunidense. A gente até ficou depois de discutir um pouco mais sobre essa pesquisa, mas assim, o que tem, né, aparecido de notícias sobre isso é que os pesquisadores defenderam um conceito de dívida cognitiva. Então, quanto mais a gente usa a IA para fazer tarefas para a gente, não no sentido de complementaridade, mas no sentido de dependência, mais isso gera uma dívida cognitiva, né? A gente se esquiva de processos mentais, de problematização, de raciocínio, delegando isso para a IA, e o nosso cérebro ele vai, não vou abordar termos da neurociência, porque não é a minha área de expertise, mas o nosso cérebro ele vai ficando de fato dependente da tecnologia e a gente vai, né, não consegue desenvolver certas capacidades, certas competências que são importantes para as nossas profissões, tá? Mas para além disso, eu levanto outros debates para além do texto, que eu acho que é importante. Primeiro, a gente pensar em um processo de tecnificação da vida, inversão entre meios e fins. Isso não foi inaugurado agora, isso é um processo histórico, tá? O próprio processo de surgimento da internet, da computação pessoal, esse processo ele vem embalado no movimento contracultural da década de 1960, né? Só para lembrar, é o movimento hippie, que está relacionado ao movimento contracultural, e esse movimento ele vem embalado muito forte pela ideia de colocar a tecnologia a serviço do ser humano. Porque até então havia-se uma crítica muito forte à tecnocracia, uma sociedade altamente burocrática, em que o ser humano passa a desconhecer a tecnologia e ele ficar dependente da tecnologia. No sentido de que não sou eu que dito as regras para a tecnologia no meu trabalho, mas ela que dita o meu ritmo de trabalho, que exige como eu vou trabalhar. Então, né, um processo de tecnificação da vida. Isso vem sendo discutido desde a primeira Revolução Industrial, né, de forma mais sistemática. Isso vai perpassando a história. E aí, né, eu proponho até o conceito de gaiola de silício, que é um conceito que eu tenho desenvolvido, que é a ideia da gente pensar uma nova tecnificação da vida na contemporaneidade, que é uma ultradependência das tecnologias digitais que nos aprisionam, né? Então, pensar, problematizar algumas coisas, né? A IA vai me liberar para funções mais criativas, né? Vou delegar para ela as funções mais maçantes, mais mecânicas, para eu ter mais tempo livre. Isso pode acontecer, né, no meu dia a dia, mas em termos sociais, pensando em algo para além do individualismo, é, é, o movimento ele é muito mais dentro de uma sociedade capitalista, é muito mais de usar a tecnologia para sobrecarga de trabalho, para que a gente tenha que fazer mais com menos recursos, com menos tempo, do que, na verdade, nos liberar para ter tempo livre. Tá? Isso é um processo histórico que acontece dentro do capitalismo que a gente não pode ignorar. Tá? Então, um engodo da IA como liberação do trabalho. E também pensar que nós somos seres históricos sociais. E muitas vezes há um movimento de mera aceitação da tecnologia, de assim, ela está ali, tá, como eu vou usar ela? Não, pera lá, eu quero usá-la, né? Eu acho que na educação isso é muito importante. IA tá aí, vou descobrir formas interessantes de usá-la na minha sala de aula. Não, pera lá. O primeiro passo é a gente discutir. Eu quero incorporá-la na minha sala de aula. Qual que é o contexto? Qual que é a faixa etária? Né? Ela vai trazer alguma vantagem? O movimento é de aceitação, o movimento é talvez de resistência, para que antes de uma incorporação eu tenha, né, primeiro uma segurança de como meus dados vão ser usados, como os dados das crianças vão ser usados. Então, é importante a gente pensar essas coisas todas. E tem um outro conceito que é o de solucionismo tecnológico, eu estou até com o livro do autor aqui, né, o Morozov, que é um autor bielorrusso. Esse livro é um livro bem interessante, que é Big Tech, né, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política. É um livro que eu li recentemente, e ele traz essa ideia que, né, sobretudo o Vale do Silício, que é onde, né, a gente tem concentrado as grandes empresas de tecnologia hoje, Google, Facebook, Amazon, Apple e também, né, agora OpenAI, essas empresas de inteligência artificial, é, mesmo que não estejam no Vale do Silício, mas a ideologia do Vale do Silício, de modo geral, ela defende muito um solucionismo, né, de que assim os problemas sociais eles precisam ser resolvidos com mais tecnologia. Então,
você tira, esvazia, né, a questão política da coisa. Você ignora que muitos dos problemas que nós temos são problemas econômicos, sociais, não problemas tecnológicos, né? E o solucionismo ele vai muito de, os problemas sociais precisam de aplicativos. Então eu tenho um problema de pessoas com problema de mobilidade. Aí eu vou lá e crio um aplicativo, né, o Uber, para que as pessoas possam alugar os carros delas para fazer transporte. Mas tá, qual que é a causa de um problema da pessoa precisar alugar o próprio carro para né, para poder se deslocar, enfim. Tem um problema social por trás disso. A própria questão, né, da, de você enxugar o Estado, né, nas questões, né, é, do próprio ideal de bem-estar social, que nunca se concretizou no Brasil, mas, né, durante um período histórico foi um grande ideal, mas você tem o Estado sendo enxugado e você deixa de prestar uma série de serviços, né, de atividades de cunho social, e aí você acaba exigindo que o trabalhador, a trabalhadora tenha uma renda extra para conseguir sobreviver, porque ele não tem mais um emprego estável, ele não tem uma carteira assinada. Problemas de mobilidade urbana, você tem dificuldade de oferecer transporte público de qualidade. Então, uma série de questões econômicas, sociais, políticas que estão por trás do uso da Uber, né? Você, né, tá com um problema, eu vou fazer mais tecnologia. Então, por isso que a gente precisa ter um pensamento crítico, né? A gente precisa ocupar nosso papel de protagonista, a gente precisa defender nossas profissões, eu acho que isso é importante, tá? Então, não é rechaçar a IA, mas entender como ela pode ser incorporada. Por mais que às vezes o medo exacerbado da IA seja irracional, de achar que ela vai substituir tudo e todos, não é bem assim, os autores pontuam isso bem no texto, né? Mas a gente estabelecer limites claros, o que cabe à IA, o que é necessariamente humano, o que não deve ser substituído, criar políticas de regulação, eu acho que isso é fundamental. Então, retomar a política na questão da tecnologia é a gente defender que a gente precisa de uma regulação social disso, né? Não delegar isso às grandes empresas que estão preocupadas, sobretudo, com lucro. Então, como que a gente vai regular o uso da IA nas profissões? O que vai poder, o que não vai poder? Qual segurança social a gente tem por trás disso? Então, criar espaços de discussão, pesquisa e debate como este. Acho que esse movimento que o NIAI está fazendo é fundamental, porque a gente precisa falar sobre IA, acima de tudo. Não é só aceitar ou ignorar ou virar as costas. A gente precisa discutir sobre IA, entender o que é essa ferramenta, como ela pode influenciar nossas profissões, e a partir disso a gente criar uma consciência para a gente se posicionar, né? E aí eu encerro a minha fala para a gente, agora que liberou as perguntas, né, poder dialogar um pouquinho com, né, um trecho do texto aqui do Morozov, que ele vai falar. A política baseada na inteligência artificial e no resto do pacote, né, os sensores, a Big Data, algoritmos e assim por diante, essa é uma política essencialmente de gerenciamento dos efeitos. Nossos celulares notam os buracos nas ruas, o algoritmo informa a existência deles, a sala de controle da cidade inteligente registra o problema e evita e envia alguém para solucioná-lo. Então veja como uma política do efeito, né? Você quer uma solução, tem um buraco, o celular identifica, ele está dando um exemplo aqui, claro, né? Uma ilustração. O celular identifica, vai lá para a cidade inteligente, a prefeitura vai lá tampar. A política democrática, por outro lado, ela tem tradicionalmente se caracterizado pela identificação das causas. O propósito da deliberação democrática não é apenas discutir o melhor curso da ação diante de um problema, mas também chegar a uma concepção desse problema capaz de reconciliá-lo com certos ideais, como o ideal da justiça. É com esses ideais em mente que elaboramos as narrativas que situam todos os problemas no mapa mais amplo da existência histórica. Então, ele vai dizer que a política da IA é uma política baseada no efeito, enquanto a política democrática, essencialmente humana, do debate, e imperfeita por excelência, ela reconhece essa imperfeição, ela é uma política de identificação das causas. Então é importante a gente pensar nesses elementos, eu acho que eles são essenciais para o nosso debate, tá? Então, eu agradeço aí a atenção de todos e todas. Acho que é uma discussão importante. A gente inaugura esse ciclo aí de discussões e vários outros debates nos próximos encontros vão ampliar essas primeiras problematizações que a gente traz hoje. Você quer falar alguma coisa, Giovana, antes de a gente passar para as perguntas? Não, acho que você foi perfeito.
Muito bom, pessoal. Eu agradeço imensamente Brian e Giovana por terem se dedicado ao estudo do capítulo e nos trazerem aí essas provocações que estão atreladas a um livro que é de certa forma, tecnofílico. O Brian não pontuou essa questão, mas eu acho que um dos motivos da escolha do livro para que a gente o estude é a visão crítica sobre o que ele traz como proposta. Ele é um livro que é originário de um grupo que propõe um novo modelo de currículo muito ligado nessa perspectiva de tecnologização da sociedade, né? Que, do ponto de vista corporativo, se transformou na iniciativa da transformação digital, que o governo brasileiro embarcou de forma muito acrítica num primeiro momento. As perguntas estão abertas e já temos participações. Se vocês conseguirem ver lá o recurso de perguntas e respostas, vocês já podem ir selecionando as questões e atendendo às questões. Depois eu também tenho uma pequena reflexão e uma pergunta para vocês, mas vamos deixar aí o pessoal que está participando via perguntas e respostas apresentarem. A Poliane já inseriu uma lá. Posso? Você quer Eu dialogar, ia, Giovana? quer que eu vou lendo? Se quiser ler, pode ficar à vontade. Tá, peguei aqui. Então, da Poliana Xavier. Como que eu consigo abrir inteira? Porque não tá vindo inteira. Eu acho Não, acho que que tem um tem espaço, né? limitação. Ela Ela Ah, fez colocou. o tá. Ela complemento colocou em embaixo. dois. Tá Isso. bom. Prezados, a partir do contexto apresentado, em se tratando especificamente do campo educacional, quais os conhecimentos sobre a IA, teórico e prático, vocês compreendem como sendo essenciais para a manutenção do protagonismo docente em seu cotidiano de trabalho? Brian, você que vai começar, porque você é doutor. Mas aqui estamos todos no mesmo espaço de aprendizado. Mas, né, vou começar porque ela perguntou especificamente do trabalho docente, né? E educação e tecnologias é minha área de pesquisa, mas depois a Giovana pode falar muito bem da experiência docente dela também. Eu acho que pode até estender para a área do design, que são as áreas com as quais ela trabalha em termos de formação também. Mas assim, Apoliane, já existem, né, algumas discussões pensando em quais seriam essas competências em face da IA. Mas, assim, sobretudo, a gente precisa compreender a inteligência artificial e compreender a relação da sociedade com a tecnologia de modo geral. Então, eu acho que isso vem antes do próprio uso da ferramenta em si. Compreender as questões éticas, isso é determinante, né? É, claro, isso envolve também alguns elementos técnicos, né? De saber elaborar um bom prompt, então, entender alguma coisa de talvez de engenharia de prompt ou de elaboração de prompts, né? Tem até uma discussão no Google, me fugiu agora o termo, mas a gente tem, para além da engenharia de prompt, a própria Google tem defendido esse termo também, que seria um uso um pouco mais para além técnico, criativo da IA. Então, a gente criar prompts com criatividade, né? Para a gente explorar esse lado mesmo da, da criação, né? Da interação fora da caixinha. Então, ter esse domínio, né, da relação com a ferramenta é importante. Mas eu defendo muito que a gente precisa discutir e pensar na ferramenta de um ponto de vista filosófico e social, sobretudo. A Giovana fez minha disciplina no mestrado e eu sempre, quando eu entro na disciplina, eu falo, né? Muitos estudantes vêm com a ideia de, nós vamos aprender a usar a tecnologia na aula do professor, né? Ele vai trazer um manual com ferramentas, a gente vai pegar e vai ficar treinando. Não, não é isso. No mestrado e no doutorado, na graduação até tem alguns exercícios nesse sentido, né? Mas é uma parcela da disciplina. Mas no mestrado e no doutorado eu não sigo nesse caminho. Porque eu defendo muito mais, sobretudo a nível de pós-graduação, o pensar sobre a tecnologia. Então, entender o que é
a inteligência artificial? Entender que ela não surgiu agora, entender que a gente tem inteligência artificial já moldando as nossas vidas desde o surgimento aí de ferramentas como Facebook, Netflix. Então, aquelas sugestões que aparecem para a gente na Netflix já é inteligência artificial. Isso contribui para a gente superar um certo medo também, uma aversão, mas também para a gente entender a relação, né, com essas ferramentas. Não sei se vocês têm acompanhado, mas ChatGPT lançou a versão 5 e tinha uma expectativa gigantesca e foi uma grande decepção. Inclusive, a OpenAI está até correndo atrás do prejuízo, porque a ferramenta está dando problemas, não teve o salto qualitativo que as pessoas estavam esperando. Tá? Isso não significa que eles não vão corrigir, que eles não vão correr atrás do prejuízo, mas pensar que a tecnologia não é a solução de todos os nossos problemas. Então, essa super dependência de que com o ChatGPT 5 agora eu vou resolver meus problemas, gerou uma grande decepção e eu, né, arrisco a dizer que parte fundamental dessa decepção estava relacionada à grande expectativa que as pessoas estão alimentando em torno das ferramentas de IA. Tá? Então, assim, acho que mais para começo de conversa. Aí deixo para a Giovana complementar e falar um pouquinho da experiência dela também. Eu pensei um pouco diferente para responder, porque eu não vou responder especificamente sobre IA, mas como docente a gente lida com isso em sala de aula, né? Tem um termo que é muito conhecido na educação, que é a autorregulação. Eu gosto muito desse termo. E eu acho que, principalmente agora, penso que a gente precisa criar não só discussões, mas ensinar, de fato, os nossos alunos, os nossos discentes, a se autorregularem. Porque muito mais do que antes, agora a gente está, apesar da tecnologia tentar nos aproximar, mas a gente está cada vez mais distante. Então, esse relacionamento que a gente tem com o aluno em sala de aula, ele é muito primoroso, e a gente precisa valorizar esse presencial em sala de aula e mostrar para o aluno que, por mais que ele tenha N ferramentas que possam ajudá-lo, ele precisa se autorregularizar. Ele precisa aprender que ele é responsável, que ele precisa ter esse pensamento crítico aflorado. Eu acho que, na minha experiência, se eu contasse a minha experiência em sala de aula, eu acho que muitos iriam chorar comigo em alguns momentos. Porque quando a gente passa alguma atividade em que eu preciso que eles criem um roteiro, por exemplo, o que eu, como docente, espero do meu aluno de publicidade e propaganda na criação de um roteiro? Que ele use todas as ferramentas e habilidades criativas para que aquele roteiro tenha um storytelling bem elaborado, que ele pegue referências e ali a gente consiga observar a construção. E às vezes, quando eu leio aquele roteiro, eu sei exatamente de onde saiu. Porque, por incrível que pareça, quando a gente joga na IA, e eu vejo isso em sala de aula mesmo, é a minha prática docente, a IA reproduz conteúdos muito parecidos. Então, do nada, eu leio os roteiros dos meus alunos e está muito parecido. Tem algo estranho aí. Cadê a individualidade? Cadê a singularidade? É isso que a gente precisa encontrar, né? Pelo menos nas minhas aulas. Eu quero encontrar isso. Eu quero encontrar esse primor de uma imaginação, de você ter aquele repertório, e a gente às vezes não encontra. Então, o que eu vejo em sala de aula é explicar para os meus alunos que eles podem usar a inteligência artificial e que ela está ali para ajudar, obviamente, mas que essa característica específica humana de você fazer metáforas com coisas que não tem nada a ver e você conseguir criar algo diferente, isso a IA não vai produzir. Então, eu acho que o termo é ensinar aos alunos essa autorregulação entre IA e você usar as suas próprias características para a construção de algo. Bacana, Giovana. Tem uma outra pergunta do Heitor aqui. Eu vou ler. O Heitor, que é, né, do nosso núcleo, ele perguntou aqui. Parabéns, né? E como Instituto Federal de Ensino e Formação de Profissionais para o Mercado de Trabalho,
nós deveríamos assumir o protagonismo e apresentar propostas de curso de graduação para a formação de profissionais nas novas áreas profissionais. E ele ainda fala que essas áreas ainda estão nebulosas, né? Eu acho que esse é um debate bem complexo, Heitor. Eu tendo a achar que a gente tem que tomar cuidado com modismos. A IA já está num grande modismo, isso é fato. Então, falar que tem IA hoje é a marca de propaganda. E a gente vê isso nas grandes empresas. Ah, lançamos a versão X.x do software tal, que agora tem IA generativa. E às vezes a IA não funciona direito, mas falar que tem é uma marca de propaganda. E aí a gente vê alguns profissionais, algumas instituições, às vezes caindo um pouco nessa rede. A UNB já anunciou, né, que está propondo um curso de graduação em inteligência artificial. Eu vi recentemente, que compartilharam até no grupo, não vou me lembrar qual instituição que era, que eles ainda, acho que é a Unifei, não é, Rony, que ia propor um curso, não é? A Unifei está propondo criar um centro de tecnologia em Pouso Alegre com um curso, inclusive eu De IA. estive com eles essa semana agora, e eles estão tocando esse projeto. Então, a É uma intenção é proposta, ter um né? curso lá. Só para complementar, essa questão é importante, porque eu fiz uma pesquisa, inclusive apresentei no encontro lá no DCC, lá com o Heitor. Nós temos cerca de 70 mil vagas para cursos de IA, sendo que vagas públicas nós temos só 7 cursos em atividade nesta área específica de formação no Brasil. Mas, então, assim, a hype é do mercado, é de venda. Isto está fora do escopo da educação. Nós temos que trazer isso verdadeiramente para o escopo da educação. E, na minha humilde opinião, esta é uma tecnologia transversal às profissões. Então, eu entendo que não é a questão de criar cursos, é que os cursos que nós temos devem absorver a ferramenta e observar criticamente onde ela pode interagir na formação desse profissional, né? A minha percepção em relação a isso. Eu concordo também, Rony. Eu acho que assim, a educação, e sobretudo as instituições públicas, né, que são centros de pesquisa também, isso também é um grande desafio que nós temos. Há um descompasso, né? A tecnologia e o mercado, eles caminham a passos muito mais rápidos do que a pesquisa e o pensamento, porque pensar sobre alguma coisa demanda, de fato, tempo, reflexão e tal. Então, eu concordo com o Rony de pensar que a IA ela está muito mais dentro de outras áreas do que a gente pensar, pelo menos no cenário atual que nós temos hoje, do que pensar formações, fazer uma pós-graduação, um aperfeiçoamento, eu acho que são outros 500. Agora, se fazer uma graduação, né, um bacharelado em IA, por que isso não estaria contemplado, por exemplo, num curso, né, de sistemas de informação, de ciência da computação, né? Então, talvez seja um movimento muito mais de você atualizar currículos, grades curriculares, para incorporar de forma mais incisiva essa discussão. Na educação, nós fizemos um movimento interessante, tá? Até saiu notícia agora, né, Rony? O Rony vai ofertar uma eletiva de IA na educação. A gente acha que esse é um movimento profícuo, porque não dá para formar professores hoje, pelo menos na visão que eu tenho, sem que em algum momento eles discutam e reflitam sobre isso, porque eles vão lidar com isso nas salas de aula. Cada vez mais eles vão ter estudantes que se relacionam com a IA e a IA também chegando aí, influenciando as profissões de modo geral. Eu não sei o que a Giovana pensa sobre isso também, se ela quiser comentar. Acho que vocês foram bem pontuais e realmente é o hype do momento. Se eu quero vender até receita de ovo e coloco receita de ovo com o IA, os algoritmos, eles vão subir, obviamente, né? Então, eu vi que até a USP está ofertando algumas matérias com esse tema, né, com inteligência artificial, e é o caminho, né? A gente precisa entender a ferramenta e não ser enganado com as hashtags meu curso, minha vida, IA, porque as tags estão aí para que os cursos sejam vendidos. E a gente tem que também analisar que tipo de curso e qual é a faculdade que está promovendo. Porque, às vezes,
o título do curso tem IA, isso eu já observei. O título tem IA, mas quando a gente vai ver a grade curricular, ela está tão ramificada que nem se enxerga às vezes a IA, o estudo da IA propriamente dito, né? Então a gente tem que observar. Perfeito, que é o tal do modismo. Você coloca no título como marca de propaganda, mas não há uma preocupação de fato sistematizar isso, né? A Jacilus colocou uma questão, né, da gente, ela parabenizou a apresentação, gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre como, nessa hype de IA, a pós-graduação pode fazer bom uso dessa tecnologia. E aí, por pós, eu acredito que ela está se referindo a estrito senso, né, mestrado e doutorado. É, a gente tem levantado algumas questões sobre isso, né? O próprio Rony trouxe como um movimento do NIAI a gente pensar algumas diretrizes de uso, né, Rony, na pós-graduação. Eu acho que isso é importante. E tenho me policiado, tenho buscado ler, participar das discussões justamente para desconstruir algumas ideias. Eu tenho tentado usar a IA, incorporar ela nas minhas atividades, eu acho que é importante. E eu tenho tido uma experiência assim, na medida em que eu não proíbo, desde logo, mas eu falo sobre isso com as minhas estudantes, eu tenho tentado criar uma relação de confiança, para que elas sejam transparentes comigo, no sentido de me falar: olha, eu estou usando IA para isso e aquilo, e eu orientá-las. Um problema que a gente percebe é, sobretudo quando a gente usa versões gratuitas, não que as pagas também não tenham esses problemas, mas as gratuitas esse problema é ainda maior, que o texto escrito por IA, ele tem ausência de personalidade. E isso é um problema, porque eu tenho lido cada vez mais textos genéricos, generalistas, e usando os mesmos jargões, usando as adjetivações excessivas que a IA tem. Então falta essa personalidade. Isso eu considero um grande problema. Agora, usar a IA, por exemplo, para fazer um papel de revisão, não no sentido de escrever o texto para mim, mas de propor sugestões de melhoria. Então, posso colocar um texto na IA e falar para ela: ó, aponte fragilidades nesse texto, ela aponta, e aí eu vou ler o que ela escreveu. Eu acho que esse é um uso profícuo. Também pensar a construção de um projeto de pesquisa, novamente, não vou copiar e colar. Eu tenho lido alguns manuais de ética sobre o uso na IA, né, e tem, né, havido aí uma percepção muito direcionada à questão de reconhecer que, ao fim e ao cabo, a autoria sempre tem que ser humana, porque a gente não pode responsabilizar a IA por questões éticas e políticas. Então, tem que ter um ser humano ali por trás que se responsabiliza por aquele conteúdo. Então, não vou ficar copiando o que a IA escreve e jogando, porque eu vou perdendo a autoria nesse processo. Mas eu posso pedir para ela me ajudar a estruturar a ideia de um projeto de pesquisa, e ela faz isso com qualidade, né? O Rony tem feito teste, eu tenho dialogado com ele, e funciona. Se eu colocar para ela prototipar ali, fazer uma ideia de projeto de pesquisa, ela consegue elencar objetivos, ela consegue pensar em instrumentos de coleta, mas é claro, isso mais como um desenho para eu olhar, validar, fazer os ajustes, adaptações, é uma ferramenta de auxílio, é um assistente. Nesse sentido, eu acho que é um bom uso, pode contribuir. Na síntese, a gente já tem ferramentas de IA que ajudam a gente a fazer síntese bibliográfica, fazer redes de citação. Isso ajuda demais, pessoal. Porque com a profusão, né, de conteúdos científicos hoje, é cada vez mais difícil a gente conseguir sistematizar e organizar esses material bibliográfico para a gente ler. E a gente tem várias ferramentas de IA que conseguem fazer esse mapeamento, pegar redes de citações, quais artigos estão sendo mais citados, como eles se relacionam, fazer uma síntese. Isso nos ajuda muito. Mas não é que eu vou deixar de ler, mas a IA pode me ajudar a chegar num bom conjunto ali de textos para eu fazer essa leitura, para eu fazer uma revisão. Então, ela consegue. Esse tratamento de dados, essa organização de dados, a IA faz muito bem. Se eu jogar numa base de dados para ela relacionar, correlacionar, sintetizar, ela consegue fazer isso muito bem. Mas a questão da criação, da autoria, isso aí a gente não pode abrir mão, porque aí os textos perdem personalidade, a gente perde qualidade. Então, tem que tomar muito cuidado. E não esquecer que a inteligência artificial erra, tá? E no próprio ChatGPT, no Gemini, está escrito lá. A ferramenta pode apresentar erros. Recomendamos que você leia com atenção e confira os fatos, as informações. E eu já tive várias experiências da IA alucinar, ela errar, inclusive com tarefas que eu considero que são simples. Eu já, por exemplo, coloquei uma lista de referências bibliográficas, pedi para ela ajustar, buscando o link dessas referências. Ela colocou links totalmente errados lá, ela inventou os links. Já fiz também experiência de colocar o site, por exemplo, tem um artigo. Eu coloco o link desse artigo na IA e peço para ela fazer a referência da BNT.
Na maioria das vezes ela acerta, ela faz direitinho, ela pega os dados ali, os metadados que estão na página e faz a referência da BNT para mim. Mas eu já fiz testes em que ela errou. Ela colocou nomes de autores que não tinham nada a ver com o texto. Então eu não posso confiar 100% na IA. Mesmo para tarefas mais maçantes, mais básicas, como organizar uma lista de referências. Né? Não pedi para ela escrever nada para mim, eu pedi só para ela pegar o texto ali, em vez de eu colocar, tal, tal. Eu joguei o link, pedi para ela organizar a referência BNT para mim. Ela erra, então a gente tem que ler o que ela faz, tá? É, então, acho que é nesse sentido. Pode falar, Giovana. Sabe uma ideia prática que a gente poderia colocar? Isso é uma ideia aqui, né? No nosso curso de pós-graduação dentro da educação, é inserir, eu não sei exatamente se na disciplina de metodologia ou seminários com a Helena, mas a gente colocar de fato na prática os discentes a construir prompts que ajudem na pesquisa, sabe? Porque às vezes a gente lê sobre como fazer, só que nem todo mundo tem a habilidade de ir lá e criar especificamente. Então, talvez em um momento de alguma disciplina, a gente parar e colocar na prática, sabe? O discente no computador. Como que você vai fazer isso? Às vezes eu sinto falta desse na prática. Bom, eu tenho a notícia boa, Giovana, que na disciplina de metodologia de pesquisa, eu retornei para ela agora, já estamos fazendo isso, né? É A gente verdade, Rony. vai É porque eu inserir. fugi de você nesse É, semestre, tá? Mas não foi então, porque eu quis, não. Foi porque não bateu a agenda. Olha, é, desculpa aí, gente, tá vendo? Mas aconteceu. você que está É, entrando no mestrado e for fazer metodologia com o professor Rony, você já vai ser beneficiado com isso. Eu já estou fazendo aqui, isso. ó, propaganda, tá vendo? Estamos chegando aqui no nosso teto, que é às 11 horas, então quero pedir para os colegas que ainda tenham questões para enviarem, e assim, depois que chegarem essas questões, a gente já faz o encerramento, ok? Eu acho que foi bastante instigante e a gente pode fazer um fechamento logo depois dessas questões que foram enviadas, tá bom? Tem mais uma da Poliane ali que eu estou vendo, né? Se vocês quiserem comentar sobre, fique à vontade, depois eu volto para fazer uma provocação aqui e apresentar o calendário das próximas reuniões. Eu leio a pergunta, o Brian responde, que aí a gente faz mais sucinto. Então, prezados, o descompasso entre a lenta melhoria das condições de trabalho na educação básica e o avanço acelerado da tecnologia pode resultar nos próximos anos em uma geração de docentes tecnofílicos nos próximos anos? Sim, eu Responde, acho que Brian. eu acho que a gente já vivencia isso, né, de diferentes maneiras. Esse já é um grande desafio da tecnologia digital de maneira geral, né? A gente tem muitos docentes tecnofílicos, e isso se soma por isso que a gente não pode ficar só na discussão da tecnologia pela tecnologia e esquecer as discussões políticas, sociais, econômicas. A gente está tendo um esvaziamento das licenciaturas, isso é um fenômeno social, por desvalorização, precarização do trabalho, etc, etc. Então a gente tem um envelhecimento da profissão, porque as pessoas mais jovens não querem entrar na licenciatura, e as pessoas, né, os professores e professoras estão continuando até 60, mais de 60 anos, devido à precarização também, a necessidade de manter ali um salário minimamente razoável. E isso vai gerando esse choque geracional e esse descompasso. Não é só isso, mas contribui também para esse processo de tecnofilia, muitas vezes. E esse é um grande desafio, porque não só a educação, mas a pesquisa, de modo geral, ela tende a incorporar as discussões num ritmo um pouco mais lento do que o mercado, né? Então, enquanto o ChatGPT está lançando versões atrás de versão e o Gemini, as empresas estão correndo atrás do prejuízo, a academia está discutindo como a gente vai incorporar, se vai incorporar, como tem periódicos que já estão dizendo que não vão aceitar IA, e tem outros periódicos que estão dizendo que vão aceitar, enfim, tá uma discussão, tem um imbróglio aí para resolver. Mas também a gente não pode dizer que isso é contraproducente, porque o processo de reflexão ele não pode ser um processo aligerado, né? Então é um grande desafio, né, para o qual eu não tenho uma resposta, eu acho que é algo que está em aberto, é um debate que está em construção,
E o cronograma que o Rony vai apresentar aí de debates, de leituras que a gente vai fazer, eu acho que eles contribuem para a gente se qualificar para essa reflexão, para a gente pensar mais sobre isso e pensar, a partir disso, talvez movimentos reais que tragam contribuições reais, como ações de formação com professores, como experiências, né, com discentes e docentes, e socialização dessas experiências, incorporação disso na própria formação de professores na graduação. Então, isso a gente tem feito aqui na UFLA. Então, discutir isso, né, na minha disciplina, eu tenho discutido sobre IA, o Rony agora está com uma letiva específica de IA. Então, acho que são movimentos que contribuem aí, sem trazer soluções mágicas, mas que contribuem para a gente ir avançando aos poucos. Rony, seu microfone está fechado. Nós temos um participante externo, Kenji, que se identificou lá como adventista do sétimo dia. Acho que ele veio pelo meu Instagram. Então, ele está levantando a mão, mas eu acho que a gente não tem como liberar, pedir para ele escrever a pergunta, se ele estiver me ouvindo, pode escrever a pergunta pelo Perguntas e Respostas, Kenji. Nós estamos aqui já caminhando para o final desse nosso encontro, e eu queria deixar uma reflexão aqui, na verdade, né? Primeiro que a gente sempre tem que levar em conta sempre os interesses das Big Techs em cima disso tudo. E levar em conta que esses interesses nunca são em favor do bem comum ou do que é democrático para a maioria da sociedade, né? Então, é preciso tomar cuidado, inclusive com essa nova onda de tentativa de que a IA não é tudo isso. Porque, na verdade, essa hype cria expectativas nas pessoas e nós temos que lembrar que o que a gente pensa na academia é uma exceção ao que a maioria das pessoas pensam, porque a possibilidade da reflexão crítica é pequena no dia a dia das pessoas, né? Que as pessoas estão se decepcionando em alguns aspectos com o uso da IA e com as suas limitações, mas que isso não diminui o potencial perigoso da IA. Tem estudos da OCDE, nos países da OCDE, que apontam uma redução brutal de postos de trabalho de nível médio por o equivalente à pejotização ou uberização e por substituição de pessoas por tecnologias, e a IA pode fazer isso com muitos postos de trabalho, muitos. Então, eu entendo que esta é uma questão técnica, tecnológica, mas também é uma questão de discussão sociológica, sabe, Brian? E respondendo aqui, ou provocando o nosso amigo Heitor, eu acho, Heitor, que nós temos que nos aproximar muito a área da computação com a área da educação para pensar nesses processos de forma inter e transdisciplinar. Eu acho que é hora de sair das caixinhas das disciplinariedades e das áreas dessas especificidades e começar a enxergar esses processos todos como tecnosociais. Eu acho que esse é o ponto aí, quando a gente pensa em profissões, tá bom? Vou apresentar aqui, agradecendo mais uma vez pela colaboração de vocês. Enquanto eu coloco a programação, se vocês quiserem fazer as suas considerações finais, fiquem à vontade. O Varley colocou uma questão ali, dando os parabéns. Vou pegar a janela da programação aqui para convidar todos para os próximos encontros nossos, né? Então, nós teremos no dia 28 a discussão sobre o impacto de alto nível, que é uma discussão técnica da IA na educação, com o nosso colega Renato, lá do DCC, nos orientando aqui nas discussões iniciais. Depois, no dia 12/9, nós temos
o conhecimento para a era da IA, que é o capítulo 5 do livro que nós estamos estudando, né? Que vai ser a Sayonara com a Letícia. Depois, no dia 26/9, competências para a era da IA, que é o capítulo 6 do livro, com o André Macedo. Hoje, infelizmente, o André não pôde participar. No dia 10/10, a personalização do ensino, justificativas para esta demanda, com o Varley, que é do grupo também. No dia 24, reformulação dos currículos e material didático, um tema muito instigante, como fazer, né? Com a Alicia e a Alessandra. No dia 7/11, IA no contexto acadêmico, tipos e funcionalidades, capítulo 2 e 3 do livro do Gonzalez, que é um outro livro, que é um material da Unesco, na verdade, né? Um documento da Unesco, com a Jaciluz e Helena. No dia 28/11, o último encontro, afinal, o que há de inteligente na IA generativa, que é um capítulo do livro da Lúcia Santaella, A Inteligência Artificial é Inteligente, é um título instigante da Santaella, com a Letícia e a professora Francine. No dia 5/12, nós teremos uma reunião interna do núcleo para fazer um balanço de atividades desse ano, que está intenso, né? A UNIAI está trabalhando bastante. Então, todos convidados, agradeço muito a participação de todos. Mais uma vez, Brian e Giovana, suas considerações finais, então, para a gente encerrar. Vou falar primeiro, Brian, que é rapidinho. Primeiramente, agradecer, né? Eu acho que a gente aprende mais do que ensina, mas eu estou muito feliz de estar participando e finalizo como consideração final, da mesma forma que o capítulo, que é falando sobre sabedoria, que nós possamos usar a inteligência artificial com sabedoria. É isso. Obrigado, pessoal. Agradecer a presença de todos e todos. Também vou ser breve. Acho que a discussão de hoje ela inicia outros debates interessantes, então convido vocês a participarem desse ciclo aí de estudos e participarem, de modo geral, das discussões do NIAI. Acredito que espaços como esse são fundamentais para a gente poder avançar aí, visando ao uso, a incorporação da IA de modo mais efetivo, significativo, e também para a gente aprender a pensar sobre essas coisas.